importantes, assim como o BP, ela foi pautada e ela era pautada nesses 3 pilares, que eu chamo de 3 pilares. O primeiro, negócio, o quanto que eu estou imersa nesse negócio, o quanto que eu conheço desse negócio, dos desafios do negócio, obviamente, pessoas e RH. Especialmente quando a gente fala de business partners, a atuação do BP, ela é uma atuação muitas das vezes solitária. E se a gente não tiver uma interface, se a gente não tiver influência junto com os nossos pares de recursos humanos, a nossa vida ela fica muito difícil. Então, foi sempre a minha atuação dentro da organização, esse tripé. Mas o que isso significa na prática? Desafios e resultados. Antes de atender especificamente uma área, ou antes da gente a entregar alguma coisa, o primeiro elemento fundamental é o quanto que esse negócio ou essa área, e o BP ele atua muito por área, a atuação em área, o quanto que essa área, o resultado dessa área, ele está conectado com a estratégia da organização. Aonde que essa área que eu estou atendendo, ela está posicionada dentro do negócio. É uma área que está estratégica? É uma área que foi estratégica? É uma área que está sofrendo transformação? E por que isso é muito relevante? Para a conversa que eu vou ter com o líder da área, para a conversa que eu vou ter com as pessoas da área e, naturalmente, para compreender o quanto as ferramentas de recursos humanos elas podem nos ajudar a alavancar esse trabalho com a área. E aqui eu acho que é importante trazer para vocês um exemplo de uma das minhas atuações. Eu atendi essa área por 2 anos, era uma área formada majoritariamente por engenheiros, especialistas, era uma área voltada para a excelência operacional. Então, o principal resultado dessa área era entender aonde poderia melhorar a eficiência de projetos, de processos, de manufatura, de manutenção, entre outros, dentro dos sites produtivos, dentro dos sites de manufatura, não só no Brasil, mas na América Latina. E eu entrei para atender essa área no mesmo momento que houve um novo líder para essa cadeira, para essa posição. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, acionei o BP regional para entender qual era o cenário dessa área, o que esse líder regional, né, da América Latina, ele via, qual era a visão desse líder, verifiquei pesquisa de clima, resultados, posicionamento, antes de conversar com esse líder. E aí depois foi um bate-papo com o líder. E o que é fundamental no bate-papo com o líder? É escutativa. Mas não só escutativa, mas a minha capacidade de fazer perguntas. Eu não vou somente escutar, eu vou escutar e vou fazer perguntas para entender aonde eu posso atuar junto a esse líder, né? E um ponto fundamental foi aqui, no meu primeiro contato com esse líder, eu me lembro que eu anotei mais de 4 páginas de um caderno. Ele trazendo as demandas, ele trazendo a visão, ele trazendo a percepção que ele tinha de cada membro da sua equipe. Inicialmente era uma equipe com 40 pessoas, e ao final do processo de gestão de mudanças, a gente fechou a área com mais de 80 pessoas, porque ela ganhou permeabilidade, ela ganhou importância dentro da América Latina. E a primeira coisa que eu fiz foi, eu quero conversar com a tua equipe de liderança, eu quero conversar com algumas pessoas da área, porque a demanda que ele estava trazendo era um team building para a gente construir um senso de equipe, construir juntos um senso de pertencimento. E o que eu fiz foi escutar cada pessoa que era liderado desse novo gestor, desse novo líder. E o que eu percebi ali, dentro dessa escuta, foram mágoas, eu chamo de mágoas, e que fica ali, fica dentro, não fica redemoinho, um redemoinho grande, um senso realmente de não pertencimento, pessoas desmotivadas, pessoas que não acreditavam mais na mudança. Era uma área que já vinha tendo líderes, mudanças de líderes minimamente há 2 anos, então as pessoas não tinham identidade enquanto área. E alguns também não tinham uma interface estratégica com a América Latina. E essas pessoas, elas necessitavam ter uma interface positiva com a América Latina. Então, foi a partir dessa conversa com as pessoas
que de fato foi feita uma proposta para trabalhar no team building. E aí foi a minha grande surpresa. Quando eu levei a proposta para o líder, vamos validar com a equipe? Vamos validar com a equipe. Quando eu apresentei para a equipe, tudo aquilo que tinha sido construído foi desconstruído pela equipe. E ali foi o meu grande aprendizado. Eu não posso construir sozinha, mesmo escutando as pessoas, a partir da escuta das pessoas. Eu preciso engajar uma equipe Latam, porque eles querem ser parte desta construção. Eles querem também ter protagonismo. Então, na primeira reunião que eu tive com eles para apresentar o escopo do projeto, a gente desconstruiu para construir novamente algo muito mais conectado com os anseios e com os desejos dele. E o que foi necessário para isso? Flexibilidade. Se eu tivesse naquele momento insistido num escopo que estava maravilhoso, eu tinha perdido o grupo, eu tinha perdido a equipe. Então foi necessário dar um passo para trás, vamos negociar e influenciar essa equipe para que a gente tivesse um team building muito mais participativo com eles, né? E ali envolve também a adaptabilidade. E ao final desse trabalho, foi feito esse team building, foi feito aqui no Rio de Janeiro, vieram as pessoas de outros países, foi feito aqui no Rio de Janeiro. Levamos esse grupo para visitar o Museu do Amanhã, e o Museu do Amanhã ele tem uma frase que é interessante, né? Um olhar que é o passado, o presente e o futuro. E como esse time tinha uma forte interface com a América Latina, com processos industriais, com a manufatura, a sustentabilidade era um pilar essencial para que também pudesse ser desenvolvido como um skill, como um comportamento e de olhar de futuro também. E foi um team building maravilhoso, com excelentes avaliações. Mas o que foi necessário para isso tudo? Foi necessário, a primeira coisa, escuta ativa e pergunta-chave. Quando a gente vai ter essa interface, especialmente com times mais sêniores e da região, a gente precisa ter na manga perguntas-chave, perguntas estratégicas, para que, de fato, o trabalho que eu vou desenvolver depois faça sentido e, acima de tudo, ele esteja conectado com o resultado do negócio, ele esteja conectado com a estratégia. É o que dá a credibilidade para a gente que trabalha em recursos humanos. O quanto que aquilo se conecta, o quanto que a minha proposta, a minha iniciativa, ela está se conectando com a estratégia para não virar um evento vazio. Acima de tudo, o valor agregado. O que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e também por que eu estou fazendo. Isso é fundamental, o como. E para isso, a gente precisa conhecer as pessoas. Para isso, é preciso fazer a leitura das pessoas, especialmente quando se trabalha com equipes sêniores. Esse como, essa leitura, ela é fundamental para que a gente possa entregar algo de grande valor. E o que vem depois? O que vem depois também é fundamental. E dali, quando a gente finalizou esse team building, a própria equipe, ela quis trabalhar num planejamento de desenvolvimento para os próximos meses, o que foi fantástico. Foi minha primeira abertura ali com aquela equipe. E dali, o que é interessante trazer? Que o RH, que faz a diferença, ele não nasce pronto, ele se constrói. Foi fácil? De forma alguma. Foi preciso ter flexibilidade? Sim. Dar passo atrás? Sim. Mas foi fundamental para quê? Para gerar confiança e credibilidade, para gerar senso de pertencimento, com muita empatia e respeito. E, acima de tudo, que eu aprendi nessa jornada com experiência de times multiculturais é a diversidade. Mas não é só a diversidade que a gente fala relacionado a gênero, raça, condição sexual, mas, acima de tudo, a diversidade de pensamento, a diversidade de ideias. Isso é fundamental para quando a gente fala de equipes de alta performance, quando a gente fala de inovação. Isso é um grande tesouro, né? Quando a gente narra esse elemento aí da diversidade cultural dentro das equipes. Tudo bem? Até aqui?
Um outro ponto que também eu trouxe como uma grande experiência foi relacionado à liderança e transformação. O que significa isso? Nas minhas experiências, e obviamente eu venho do ambiente de manufatura, então o que eu conheço é o ambiente de manufatura, muito dos líderes que ascendem dentro da organização, eles eram excelentes técnicos e ao longo do tempo foram sendo promovidos para posições de liderança. Isso é realidade aqui, na Argentina, no Chile, no México, que foram os países em que eu mais trabalhei. Muitos líderes técnicos assumindo posições de liderança. E aí tem um estudo que a Ferolab fez, se vocês quiserem depois eu posso compartilhar esse estudo, ele foi publicado 2 semanas atrás no Valor Econômico, que trata exatamente do Skill Based Organization, que já vem sendo falado há muito tempo dentro de recursos humanos, e vem falando também das mudanças de soft skills, né, dos comportamentos de liderança que estão sendo agora desenvolvidos dentro da jornada desse novo mercado, né, do novo mercado de trabalho. E aqui o que a Ferolab traz é que 20% das inscrições das vagas globais já não exigem um diploma formal, priorizando habilidades específicas. É uma mudança no mercado. Aquele processo formal que a gente tinha de recrutamento e seleção, de talent acquisition, ou mesmo de promoção, ele precisa ser revisitado quando a gente fala de empresas e times de alta performance. Aqui tem uma outra informação, e essa informação ela não é somente do Brasil, eles trouxeram dados globais. Empresas que adotam modelos baseados em competências reportam aumento de 63% na retenção de talentos e 55% na eficiência de contratação. O que isso diz aqui para a gente? Sobre o papel do líder. O líder também precisa se adaptar a esse mercado. Ele necessita se atualizar para esse mercado. 74% dos trabalhadores afirmam que o desenvolvimento e aprendizado contínuo são mais importantes do que a promoção de cargo. Uma nova mentalidade que está surgindo. E para as novas gerações que buscam o mercado de trabalho, elas estão olhando muito mais o quê? É a conexão com o propósito, é qualidade de vida. E, acima de tudo, é a flexibilidade e oportunidade de crescimento muito além dos benefícios tradicionais. Não é mais a cartela de benefícios que uma empresa tem, ou a cartela de benefícios que uma área ela traz ou ela apresenta, que vai fazer com que eu atraia, retenha e desenvolva profissionais que são necessários para o negócio. E aqui é um grande desafio e é uma parte fundamental e que eu desafiava bastante os líderes, qual profissional você quer trazer para a sua equipe e que competência ele precisa trazer, que essa competência não fala com as outras competências da sua equipe. Qual é o diferencial que ele precisa ter? Que competência que ele vai agregar e que está conectado com o negócio. E aqui uma experiência que eu trago foi também de uma área da América Latina que eu atendi, novamente uma equipe de engenheiros da América Latina, com foco na Argentina, Chile e México. O líder da área, o VP da área, o vice-presidente da área, a primeira pergunta e a primeira demanda que ele me trouxe foi: nós somos líderes técnicos. Eu preciso desenvolver líderes coach, líderes mentores, e com o grande desafio de ser em outros países. Uma ferramenta de acompanhamento dessa equipe, o que eu trazia nesses momentos eram discussões de casos. E um dos líderes que eu atendia no México, ele era um líder bastante resistente em termos de mudança. E a gente começou a ter vários casos relacionados a compliance. E como que a gente vai lidar com esses casos compliance? E majoritariamente os casos compliance estavam conectados com a forma como esses líderes, ou a forma como a média liderança se conectava com as outras pessoas.
Vamos fazer um trabalho, então, voltado para a segurança psicológica, não somente desses líderes, mas também das pessoas. E esse líder levantou a mão e quis participar desse projeto junto comigo, e foram meses desenvolvendo mentoria, coach, e eu fui vendo a cada dia a mudança comportamental desse líder, com mentoria e coaching, discutindo os casos, discutindo o que ele vivia na prática, com uma escuta aberta, uma escuta sem julgamento, uma escuta de acolhimento, porque muitas das vezes o líder ele está numa posição solitária, ele precisa ser acolhido, ele precisa compreender e entender que tem ali alguém ali com ele, lado a lado, ombro a ombro, e dizendo qual é o outro lado, uma outra perspectiva, um outro lado, né, fora da caixinha desse líder. E esse líder, nós fizemos um workshop de segurança psicológica, foi feito com uma equipe aqui no Brasil, foram feitas 2 sessões com a equipe no México, e foi incrível o resultado que teve com essa equipe. Quando a gente olha para o indicador relacionado a Employee Voice ou pesquisa de foi a área que melhor desenvolveu os indicadores relacionados à satisfação no ambiente de trabalho, conectando pessoas, conectando propósito e conectando o resultado da empresa. E aqui, o último tema, a diversidade cultural, trazendo aqui para vocês. Eu vou contar uma experiência que eu tive, pessoal, né, com um grupo que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de trabalhar na Argentina. Eu fiquei 6 meses como equipe na Argentina, e com um escopo também regional. Então, eu atuava como um BP para as equipes ali da Argentina, do Chile, do Paraguai, do Uruguai. E eu vinha de uma experiência com um workshop de segurança psicológica, e uma das demandas dessa equipe, especialmente ali na Argentina, era trabalhar exatamente a segurança psicológica. Sou psicóloga, conheço, cheguei já conhecendo, né, assim, digamos assim, o tema que seria implementado ou seria desenvolvido. E foi meu grande erro, chegar compreendendo que eu sabia um tema. Eu fui parte dessa equipe para poder desenvolver workshops, para trabalhar com as equipes, e a primeira coisa que eu fiz foi apresentar um trabalho lindíssimo. Foi todo ele pautado no livro da Amy Edmondson sobre segurança psicológica, trazendo para os líderes como que esses líderes poderiam se conectar melhor com as equipes. Mas uma coisa eu esqueci de perguntar: como é que essa comunicação com os times aconteceria? E eu cheguei no auge da minha ignorância, né, da minha sabedoria, trazendo esse elemento, mas eu deixei de fazer perguntas. Como que isso se conectaria com a demanda da Argentina? Como que isso se conectaria com as pessoas e com os desafios que estavam sendo apresentados ali? E a minha primeira lição aprendida foi: todo o material que eu tinha me debruçado para apresentar, me debruçado para escrever, me debruçado para traduzir para o espanhol, ele foi desconsiderado pela equipe que estaria esse workshop. E eu sem entender nada. Mas aí que entra um outro elemento, que é a coragem. E numa reunião que a gente precisava discutir como que ia ser feito esse trabalho, Ale, qual é a parte que você vai apresentar? Nenhuma. Não vou apresentar nada. Mas como assim? Você foi parte dessa construção? Eu falei assim: não, eu não fui parte dessa construção. Todo o material que eu entreguei para vocês e que poderia ser sido utilizado, ele foi desconsiderado. E ali a brincadeira ficou boa, porque ali a gente começou a falar a linguagem que deveria ter sido falada desde o começo, com transparência, com verdade. E eu levei um grande aprendizado que foi: em qualquer cultura que eu vá, eu preciso conhecer as pessoas que vão estar interagindo comigo. E não é só o contato do cafezinho, é também na diversidade que a gente começa a conhecer as pessoas. E no começo estava tudo muito bem, eu era a diversidade dentro da equipe brasileira, falando espanhol, né? Assim, conectava muito bem com todo mundo.
mas na real eu era uma figura estranha. Na real, era uma figura que estava invadindo um espaço que era um espaço dessa equipe da Argentina. E eu não me dei conta desse elemento. Eu não me dei conta desse fator humano que, como psicóloga, eu poderia ter mapeado lá atrás, ter feito essa leitura. Todo mundo muito amigo, mas a brincadeira é diferente. A brincadeira é para valer. E que aqui no Brasil a gente acaba nem sempre agindo dessa forma. Não, vamos incluir, ela trouxe esse slide, vamos utilizar essa parte aqui do slide que ela colocou, mas na Argentina não foi assim. Na Argentina foi para valer a exclusão pautada na diversidade cultural, né? Então, disso daqui, eu também trouxe alguns aprendizados, né? A América Latina é um continente com múltiplas identidades culturais. Um dos maiores desafios é entender e respeitar essas diversidades enquanto promove uma cultura unificada no negócio. E a diversidade ela não pode ser vista apenas dentro do negócio. A diversidade precisa ser sentida, vivida com a equipe de recursos humanos, junto à equipe de recursos humanos. Um outro aprendizado foi a comunicação intercultural, o RH como elo de comunicação entre equipes, diferentes equipes e cultura. O que eu aprendi? O portunhol não é nada. Os nossos irmãos não compreendem o português como a gente compreende o espanhol. E se eu queria me fazer compreendida, eu precisei mergulhar, precisei estudar. Isso é respeito à cultura também. Precisava entender essa cultura, né? E um outro ponto foi empatia e escutativa, que são essenciais para entender as necessidades regionais. E aí, dentro de uma experiência muito positiva, voltada ainda para esse workshop de segurança psicológica, eu fui convidada novamente para aplicar esse workshop em janeiro para uma equipe do México, líderes que queriam aprender um pouco mais sobre segurança psicológica, que queriam compreender um pouco mais como eles se viam enquanto líderes dentro desse elemento. E a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso ficar minimamente um dia e meio com essa equipe. Eu preciso entender as dores dessa equipe. Eu preciso entender o que é que a equipe está falando e o que é que a equipe está trazendo, para que seja mais assertivo. E todo o escopo que eu tinha feito, eram 3 dias de workshop. Eu cheguei à noite no hotel e eu revi muita coisa. Porque aquilo que eu tinha preparado, pautado na visão do líder, pautado na visão estratégica da região, não se conectava com a vida real, com o sofrimento real das pessoas dentro do ambiente de fábrica. E essa flexibilidade, entender essa cultura, a empatia e essa comunicação, elas se tornam ferramentas chaves, não só quando você está em equipes multiculturais, mas para tudo que a gente faz. E dentro dessa jornada de aprendizagem, o que eu utilizei muito a meu favor? Equipes remotas. Eu tinha líder que estava sentado na Argentina com uma equipe no Brasil. Eu tinha líder sentado no Brasil com uma equipe na Argentina. Eu tinha líder sentado no Brasil com a equipe no Chile. Ou líder sentado no México com equipes na Argentina, no Brasil, no Chile, no Brasil. Então, essa tecnologia a favor dos recursos humanos, as ferramentas de gestão, elas são fundamentais para que a gente possa trabalhar uma unicidade cultural. Eu estou falando de ferramentas, por exemplo, de um performance review, onde a gente vai analisar a performance das pessoas ao longo daquele tempo, mapeamento de potenciais. Então, essa estrutura ferramental, ela é fundamental para que a gente possa trabalhar equipes multiculturais. Os dados analíticos também. Muito se fala dos dados analíticos, mas pouco de fato se utiliza esses dados. E a gente tem como trazer muitos elementos para o líder, para a equipe, a partir desses dados. E não é somente dados de saída, de atração, de retenção. A gente está falando de quê? De olhar uma pesquisa de clima organizacional e ler nas entrelinhas o que existe em termos de dados aí. Ler nas entrelinhas o que está significando aquele resultado. Ler nas entrelinhas o que a
adapta na relação com as pessoas, na relação com o negócio. Por fim, adaptação, flexibilidade e resiliência, que é adaptar-se a diferentes culturas, entender da legislação e as diferenças legais entre os países da região, ele é essencial. E o que eu mais fiz foi me conectar com recursos humanos de outros países, especialmente das áreas trabalhistas, para entender como que funciona o processo trabalhista de cada área, para entender como funciona os procedimentos de cada área. Pode parecer uma coisa básica para ser feita, mas muitas das vezes o óbvio ele precisa ser dito, ele precisa ser falado, né? E agente de transformação social e organizacional, que é muito além de gerir processos, contribui ativamente para a evolução cultural e estratégica da empresa. Numa das áreas que eu atendi, esse líder ele foi embora para uma outra posição. Isso é uma característica da empresa de onde eu vim. Existe uma saída de um líder, né? Ele permanece durante 2, 3 anos numa posição e depois ele vai para um outro negócio, faz uma rotatividade para uma outra posição. E um desses líderes ele foi para a Ásia, uma posição na Ásia, e o que mais interessante foi a equipe que a gente construiu e que chegou lá, que a equipe estava por falta de credibilidade, sem sentir pertencida. Essa equipe, ela se manteve firme, essa equipe aumentou, e quando veio um novo gestor para essa equipe ela se sentia importante e estratégica, como parte estratégica dentro da organização. Então foram 2 anos trabalhando processo de mudança cultural, empoderamento das pessoas, atraindo, retendo pessoas de uma maneira mais estratégica, olhando para o resultado do negócio e não somente olhando para aquilo que o líder necessitava, mas olhando para as competências que eram importantes para aquele negócio. E foi uma jornada muito rica e que esse líder que foi hoje para a Ásia, ele apresentou esse case na INSEAD e ele vai participar de um mestrado com todo esse case. Então ele mandou: Ale, está aqui, esse case não é só meu, esse case é nosso, porque você foi parte fundamental dessa mudança da estratégia da equipe, né? E o que eu sempre falo, gente, que assim, para mim é fundamental, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Jung, ele falava sobre isso, ele dizia isso. Acima de tudo, quando a gente está com pessoas, e às vezes RH, assim, né, vem pessoa reclamando, não foi feito isso, eu não recebi minha promoção. Primeiro, quem promove no RH, quem promove é o líder, mas é entender o que é que está por trás daquelas palavras. E na minha jornada, uma coisa que eu sempre fiz foi dar voz para os invisíveis. Entender o que é que aquelas pessoas que estão ali reclamando, trazendo a queixa, o que é que está por trás dessa fala. Ali a pontinha do iceberg, mas o que é que está abaixo desse grande iceberg? Que emoções, que sentimentos que estão permeando aquela insatisfação, seja com o líder, seja com recursos humanos, seja com o processo. Então, minha fala final aqui para vocês ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, com empatia, com respeito e com muita coragem para a gente poder entender aquilo que nem sempre a gente, como RH, quer ouvir ou quer mudar, né? Então, essa é a minha frase aí para vocês. E é isso, gente. Fico aberta para a gente conversar, perguntas que vocês queiram fazer. Muito obrigada. Esses aqui são os meus contatos. Então, fico aí à disposição para a gente estar batendo um papo, tá bom? Oi, Alê. Bem-vinda no nome. Cadê onde ficar? Eu acho que o que mais marcou na sua fala, para mim, pelo menos, foi nós precisamos ter menos arrogância e mais humildade. Acho que a humildade é a palavra-chave de tudo que foi dito aqui, é isso mesmo. Às vezes a gente chega a ser cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, experiência e tudo mais, e a gente esbarra aí com coisas que a gente não espera esbarrar. Mas a gente tem que ter humildade para, com coragem, né, enfrentar isso e mudar tudo, se for necessário. Né? Não achar que a nossa arrogância de saber, de conhecer, de ter a experiência de não sei quantos anos é suficiente, porque não é. Então, acho que ficou para mim essa questão de
ter menos arrogância e mais humildade, que eu achei fantástico na sua fala. Obrigada. Obrigada a você. E isso é uma premissa que é importante, né? Muitas das vezes o RH ele vai para uma conversa com o líder, uma conversa com a equipe, ele vai com uma grande bagagem, ele vai com um arsenal de ferramentas, mas muitas das vezes essas ferramentas que a gente tem, que estão preparadas, elas não se conectam com aquilo que a organização necessita, que o líder necessita. Então, essa desconstrução que a gente faz, que é o que você trouxe ali com a humildade, com a sabedoria, ela é fundamental para a gente gerar credibilidade e confiança, né? E não é falar mal dos recursos humanos, mas é o quanto o RH ele está se preparando para essa flexibilidade. E a gente viu ali nos relatórios mudança de posições, mudanças de comportamento, mudanças de soft skills, de hard skills dentro dos processos seletivos. Obrigada pelo seu comentário muito pertinente. Bom dia, eu sou a Simone Pereira. Eu sou profissional de psicologia, especialista em Colega de trabalho. Colega de trabalho. Fiquei muito feliz em ouvir as suas palavras, porque eu trabalho como consultora e também com prevenção à violência corporativa. E eu gostaria muito de ouvir você falando um pouco mais sobre esse tipo de prática no seu trabalho como consultora. Bom, eu ainda não virei consultora. Eu estou ainda experimentando esse novo modelo. Eu voltei para as minhas origens como psicóloga organizacional, mas eu estava ontem conversando com uma amiga, ela falou, você tem uma jornada incrível, né? Então, talvez aí você possa também experimentar outras soluções. Mas nesse momento eu estou só como mentora de carreira e como psicóloga clínica. A violência dentro da organização, ela impacta não somente a performance, mas ela impacta, acima de tudo, a autoestima. A gente pode matar um profissional, né? Se a gente não tiver uma habilidade para lidar com esse gestor, ou mesmo a coragem para falar com esse gestor, a gente mata um profissional. E como é que a gente mata esse profissional? Com as doenças ocupacionais, com a depressão, com quadros de ansiedade. Em vários momentos, dentro da minha jornada profissional, não somente nessa empresa, mas em outras empresas, isso não é de agora, não é agora que isso acontece, só que a visibilidade para essas microagressões que acontecem no ambiente de trabalho, elas estão se tornando muito mais públicas. E essas microagressões, elas destroem o emocional, elas têm a capacidade de comprometer a autoestima do colaborador, né? Então, muitas das vezes a gente olha assim, puxa, esse profissional está sem a performance desejada, qual foi o histórico? O profissional, ele é um produto daquilo que eu fiz com ele ao longo da minha jornada profissional. E o cuidado que a gente precisa ter com o líder, a responsabilidade de um processo seletivo com o líder é muito grande. Se eu trago um líder que não está preparado ou ele não tem o potencial para liderar a equipe, ele vai acabar em comprometer essa equipe. Isso é real. E a NR1 ela está vindo agora somente para oficializar as microagressões que já acontecem há muitos anos em outras empresas. E de novo eu tive a boa sorte na empresa onde eu trabalhei. Um dos sites que eu atuei, o principal site aí da América Latina, é um site que tem muita interface com o sindicato, é um site que tem bastante interface com aspectos socioemocionais, e nós tínhamos lá um atendimento, um programa para atendimento psicológico e também um programa de assistência social, né? Porque muitas das vezes falam, assistente social não, o assistente social, às vezes é o primeiro contato que o profissional tem, que o colaborador tem, e já é uma maneira menos resistente que o psicólogo. Eu sou contra trazer o psicólogo para dentro da organização, eu sou contra. Eu acho que o psicólogo ele tem que estar ou atendimento online, ou no consultório, porque não dá para você cuidar de um profissional dentro do ambiente de trabalho, e muitas das vezes foi aquele ambiente de trabalho que fez aquele profissional adoecer. Então não dá para ter. Mas o assistente social é a primeira porta
resistência. E ao ter menos resistência, é possível encaminhar a família também, porque, gente, saúde mental, ela é essencial, tal qual o ar que a gente respira. A gente não dá atenção para a saúde social, para a saúde mental, até a gente adoecer. Na hora que a gente adoece, na hora que entra com uma depressão, e a depressão, ela é silenciosa. Eu posso estar com um colaborador rindo, brincando, mas ele está sendo diagnosticado com depressão. E o líder tem que ter essa sensibilidade. E nesse workshop que eu promovi de segurança psicológica, o que a gente falava era sobre isso. O quanto que você está dando visibilidade para as pessoas invisíveis no seu time. Aquele que performa, é muito fácil premiar, é muito fácil reconhecer. Mas o que é que você está fazendo com as pessoas que têm baixa performance no seu time? O que é que levou esse profissional a ter a baixa performance no seu time? Bom dia. Bom dia. Sou Jussara Xavier. Oi, Jussara. Sou pedagoga e me junto à Elenida, que queria parabenizar. Obrigada. E uma das coisas mais difíceis é a gente assumir que não. E só é quem faz. Só é quem faz, exatamente. E parabenizar pelo seu trabalho, pelo compartilhamento, agradecer a Angélica, ao André, a Helena Monteiro, por esse espaço aqui, concorrendo com a BRH Rio. Chique. Vou compartilhar todo, mas eu, há 43 anos atrás, eu participei de um concurso público, cuja redação era o Brasil e suas diversificações regionais. E aí é só para que a gente não esqueça que a gente está num espaço onde a diversidade, embora na mesma língua ou em várias línguas, que a gente tem no Guarani, a gente tem uma diversidade muito maior do que a internacional e mundial. E às vezes a gente não dá importância para isso. Mas o vídeo que a Angélica já foi mencionada, ele trouxe essa reflexão para a gente, das diferenças regionais. E quando a gente está tratando, você falou assim muito rapidamente da questão do olhar. E se você pudesse falar mais um pouquinho da questão do olhar, e assim, eu penso, e na minha experiência um pouquinho mais de 40 anos em RH é meio que sabe tudo. Ele sabe de todas as áreas e às vezes ele não sabe da área dele. Porque na minha experiência, RH é facilitador do processo. Não aquele que ensina as diferentes áreas que ela tem que fazer. Se você pudesse falar um pouquinho da sua percepção, do olhar para a pessoa. Porque quando a gente está hoje focado na diversidade, gênero e raça, a gente está esquecendo do único segmento da diversidade que fala na pessoa, que é a pessoa com deficiência. E pessoa com deficiência tem gênero, tem raça, tem obesidade, é o único segmento que trata de todos os segmentos da diversidade. Então, eu acho que o foco é na pessoa, independente de quem seja ela. Se você pudesse falar um pouquinho da sua experiência do olhar, e dessa questão da diversidade. Legal. Obrigada. Eu tenho um carinho enorme por diversidade, equidade e inclusão. E acho que eu não falei isso com o André, mas eu liderei, junto com o negócio, algumas iniciativas de ações afirmativas de inclusão. E o primeiro deles foi incluir pessoas com deficiência no ambiente de manufatura de uma maneira muito respeitável. E acho que um ponto fundamental, e que pelo menos a minha prática me trouxe, que é o cuidado que o RH precisa ter como facilitador para ajudar os líderes a se posicionarem dentro das suas próprias equipes. Porque o RH não toma decisão. RH não demite, RH não contrata. Da minha experiência, ele precisa suportar e apoiar o líder para que o líder ele tenha essa responsabilidade, essa accountability por quem ele está trazendo, por quem ele está demitindo e por quem ele está promovendo.
Porque senão fica, mas foi o RH que me mandou fazer. E você perde toda essa responsabilidade. Então, primeira coisa que é o quanto que eu vou exercer de influência nesse líder, inclusive para que ele tenha uma equipe diversa. E olhando aqui muito para essa experiência também com uma das equipes, o primeiro team building que nós fizemos, eu peguei a foto ao final do team building, cheguei no cantinho para esse líder, falei o seguinte, vou falar o nome dele, o que você vê aqui diferente nessa foto? Ali é uma foto. Eu não, olha com cuidado. O que você vê aqui nessa foto? Não tinham representação de mulheres nessa foto. Era uma equipe técnica, majoritariamente formada por homens. Salvo engano, tinham 2 ou 3 mulheres numa equipe de 40 pessoas. E aí iniciou o trabalho da gente mapear a inclusão, a diversidade, a contratação, a promoção de mulheres. E não somente olhando para mulheres, mas olhando para a interseccionalidade. Mulheres pardas, pretas, PCDs, que foi o trabalho que a gente fez. Infelizmente, diversidade, equidade e inclusão, ela teve um pequeno retrocesso. Há 2 semanas atrás, eu estava conversando com uma diretora de recursos humanos de uma multinacional americana, e muito em função das políticas que estão ocorrendo nos Estados Unidos, diversidade, equidade e inclusão virou quase que falar sobre isso quase que um tabu. Mas a gente não faz inovação sem diversidade, equidade e inclusão. E uma das experiências mais marcantes que eu tive foi a inclusão de mulheres cisgêneras e transgêneras no ambiente de manufatura. A primeira contratação foi de pessoas com deficiências, porque não tinha. E o segundo foi o quanto que essa área de produção, ela tem mulheres, e não tinha mulheres nas áreas. Então a gente iniciou um programa para capacitar essas mulheres em parceria com o sistema Fijan, e ao final desse programa, as mulheres elas eram contratadas para poder exercer funções de auxiliar de produção. E a primeira contratação de uma mulher trans foram 2 experiências que eu vivi que eu não vou me esquecer. A primeira delas, e que talvez a gente não se dá conta, é a importância do acolhimento de mulheres cis junto às mulheres trans. Elas querem ser reconhecidas, elas querem ser acolhidas tal qual elas são, mulheres. E a primeira lição foi, são mulheres. Não são mulheres cis, não são mulheres trans. São mulheres no ambiente de manufatura. A segunda experiência que eu tive foi o quanto que é difícil a inclusão real. Porque a inclusão, ela é muito bonita no papel. Mas quando a gente vai para a prática, eu me deparei com situações bizarras das mulheres frequentarem o banheiro, o vestiário feminino, e do supervisor vir na minha sala dizer o seguinte: olha, não está funcionando. Será que você pode falar para essas mulheres trans para elas fazerem xixi sentadas? Porque elas estão molhando o vaso sanitário. Mas quem te garante que são elas? Né? Assim, às vezes nós mulheres vamos ao banheiro, a gente não quer sentar, pinga uma gotinha ou outra. Não é questão de você pegar papel e secar aquele espaço ali, né? Então também eu gosto muito da palavra da desconstrução, porque é um espaço para a gente poder construir junto, né? Um novo capítulo. Então foi o quanto que eu estou, de fato, preparado para incluir mulheres, PCDs, né? Não é que se necessita de um tratamento especial, mas necessita de um olhar diferenciado, necessita de uma ampliação de consciência diferenciada, porque a inclusão requer uma mudança de comportamento de quem está incluído também, sabe? Então, é uma história bem bacana para contar. Olá, Lia, tudo bem? Oi, tudo bem, Jaque? Também profissional de RH, na escola. Eu tenho uma pergunta aqui, fiz uma anotação, se não esquecer. O que eu quero saber de você hoje? A gente tem, de um lado, o RH operacional,
que é mais focado em processos, e do outro a gente tem o estratégico, que é mais focado em dados. O meio termo disso, como é que você analisa esse cenário desse profissional de RH atual dentro do escopo do seu operacional, BP, né? E o que você indicaria dentro da tua expertise, né, para os profissionais que estão iniciando hoje? Hoje a gente tem aqui também um profissional que também está se formando. Você pode falar um pouco sobre essa questão para a gente? Boa, Jaque. Dá para a gente ser estratégico sendo operacional. Isso é a primeira coisa que para mim faz muito sentido. E como que eu vou ser estratégico sendo operacional? Como isso funciona? Né? Eu tenho alguns casos, mas a pergunta que eu vou fazer para vocês é: quando um líder, quando um colaborador, ele vem fazendo uma pergunta, se a nossa resposta for mecânica, ele vai continuar sendo um RH operacional. Mas se a gente começa a trabalhar dentro desse operacional, fazendo perguntas, o que, por quê, como eu posso agregar, eu vou me transformar no RH estratégico. Eu não necessito ser um PT, um gerente de RH, um diretor para ser estratégico. O grande desafio é: eu estou fazendo as perguntas que eu deveria fazer para entregar algo que é de valor? E tem vários exemplos relacionados a isso, inclusive de pessoas que trabalhavam na área operacional. Só que o dia a dia é cansativo, é real, é cansativo, são muitas demandas, é atendimento, é problema na folha de pagamento. E eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, que foi, a empresa que eu trabalhava, ela está passando por uma nova fase cultural, digamos assim, de desconstrução de novo para construir um outro ambiente. E uma das tomadas de decisões foi retirar a média liderança. Então, você tem a alta liderança, o time de liderança mais sênior e a equipe operacional. Eu estou falando de fábrica, tá? A primeira vez que eu fui conversar sobre essa mudança com o time de média liderança, eles entraram em desespero. Falei, como assim? A gente faz a interface com o RH operacional. Primeiro ponto, não deveria. Se o RH operacional funcionasse, não teria necessidade da interface com a média liderança. E foi escutando, tinha muita raiva ali no meio, né? Como assim? Eu não vou poder mais interferir. Vamos escutar quais são as suas dores. Eu puxei um time para trabalhar dentro dessa demanda, um time que era operacional, que fazia o RH operacional. Vamos escutar a dor desse líder que está trazendo esse aspecto. A equipe fez um trabalho fenomenal, escutando a partir da escuta. E ao final eles resolveram colocar totens, construíram totens, que não é nenhuma maravilha do sétimo mundo, digamos assim, né? Não é nenhuma das 7 maravilhas, mas eles construíram totens pautados na experiência do colaborador. Não era um totem comprado de um sistema pronto. Era um totem pautado na experiência do colaborador e para aquela região específica, aí falando um pouco da diversidade cultural. Para outra região ia ter uma outra adaptação, porque essa necessidade pertencia especificamente a essa região. Então, é possível ser um RH estratégico se a gente tiver o cuidado com a escuta, se a gente fizer as perguntas, e se a gente conhecer do negócio. Para quem está começando, conheça o negócio que você está entrando. Conheça qual é o seu impacto no próprio negócio. Como eu posso impactar o negócio a partir da posição que eu tenho. Fazer perguntas, desafiar o líder, levar propostas para o líder. Muitas das vezes, o RH ele escuta o que o líder tem para dizer e já vai executando. Nós não somos executores. Nós não somos, não podemos ser. Não podemos nos reduzir a sermos executores de práticas de recursos humanos. A gente tem consciência, inteligência, conhecimento suficiente para impactar fortemente a estratégia do negócio. Porque no final do dia, por mais que exista inteligência artificial, o que prevalece em tudo que a gente faz são pessoas, é inteligência humana.